Muito bem. Então, baseado no texto de Roberto Mantran, vou contextualizar aqui um pouco sobre a Arábia pré-islâmica. Então, um ponto importante a ser destacado é a diferenciação entre os povos. Essa região ela era habitada por dois diferentes povos, principalmente, os árabes do norte e os árabes do sul. Sendo os árabes do norte um povo, uns beduínos nômades, né? Eles não fixavam sua residência no local somente. E os árabes do sul eles já eram sedentários e tinham uma organização monárquica, diferente da organização tribal dos beduínos do norte, né? E esses árabes do norte, eles levavam a vida através do comércio, né? Eles viviam através de seus rebanhos, das incursões e do comércio de caravanas. E para que esse comércio pudesse funcionar de maneira adequada, eles prepararam alguns entrepostos e alguns oásis, algumas cidades que serviam de abastecimento para essas viagens e de entreposto de mercadoria. E essas cidades estão principalmente ali na região ocidental da Arábia. E os árabes do norte, eles dominavam mais aquela região central e setentrional ali da Arábia. Tá, e uma das principais diferenças entre os árabes do norte e os árabes do sul é a questão linguística. Os árabes do norte, eles falavam um árabe que foi difundido e que ficou conhecido depois, e os do sul falavam um outro idioma. E essa diferenciação linguística se baseia através da descendência. Enquanto que os árabes do norte descendem de Quantan, os árabes do sul descendem de Adnan. Só que, por fim, a linguagem do norte foi a mais difundida, né? Que foi conhecido como o árabe mesmo. Muito bem, então, algumas outras diferenças além do idioma está na questão religiosa. Enquanto que os árabes do sul, eles adoravam deuses que personificavam planetas, né? Deuses e deusas, né? E tinham sacerdotes que administravam as riquezas e as oferendas feitas pelas divindades. Os árabes do norte já tinham uma questão mais realista, que era mais voltado para os espíritos, que era representado por árvores, pedras e coisas mais materiais. E os árabes do norte eles tinham um grande número de divindades, e eram centenas. Só que entre essas se destacavam três, que era Manat, Ozá e Al-Alat. Entretanto, todas essas divindades eram subordinadas a uma divindade maior, que se chamava Alá. Então, os árabes do norte, eles tinham essa questão da adoração. E eram eles tinham locais que eram considerados sagrados, né? Só que esses locais, eles não eram conduzidos por sacerdotes, como no caso dos árabes do sul. Eles eram cuidados e faziam a guarda ali, alguns grupos de família ou clãs, que não faziam um trabalho de sacerdote propriamente dito, como era realizado pelos árabes do sul. Então, por ter esses locais sagrados, os árabes do norte eles faziam muito mais essa peregrinação. Eles iam até esses locais para fazer as adorações deles. E seus bens, né, geralmente eles eram coletivos. Exceto alguns outros casos que acontecia que questão comercial e de escravo que já não tinha mais essa questão. Agora, alguns pontos em comum. A organização social, tanto dos árabes do norte quanto do sul, era bem parecida. Era a família, e depois a tribo, e depois os grupos tribais. As famílias, elas eram feitas pela mulher, pelo chefe da família, pela mulher, os filhos e os escravos. Então, quanto mais pessoas esse chefe de família tivesse à sua volta, né, quanto mais parentes, mais famílias, mais escravos, mais poder ele detinha. E ali, nas tribos ou nas casas onde eram organizados, né, essas famílias, em volta deles tinham os parentes, né? Então, se era uma tribo, as outras tendas tinham os parentes próximos. Se era casa ali no bairro e que morava aquela família, era tudo parente. E eles tinham um lastro sanguíneo, né? Então a união entre eles era realizada através do sangue. E só que
isso fazia com que todos tivessem a mesma autonomia e o mesmo poder. E entre eles era escolhido um líder, um chefe, que era chamado como Said. E outro ponto importante de salientar é que as mulheres elas eram consideradas como patrimônio da família. E elas só eram levadas para o casamento, era oferecida ao marido pelo chefe da tribo, né? Ou ali da família. E ela só era concedida por meio de o pagamento de um dote. Então, uma outra questão importante é que essa região ela não era totalmente isolada, né? Assim como a gente viu no ano passado, né? A questão da África, a Arábia também era completamente movimentada. Por ela ser uma região estratégica, ela está ali localizada no Oriente Médio, ali entre a África, a Europa e a Ásia, e a divisão ali entre o Ocidente e o Oriente, tem várias saídas pelo mar, várias rotas comerciais, então a influência vinda de fora é muito grande, né? Tanto dos comerciantes que levavam esses costumes, né, quanto eles traziam através da rota comercial. E ali havia todo tipo de povo, né? Inclusive havia cristãos e judeus que habitavam por ali. Só que essa influência não era tão grande, né? Na questão religiosa de vinda desse povo. Então, outra coisa que é importante, que é bem citado, né, na história de Maomé, que foi a ida dele a Meca. Então, a Meca é uma cidade que ela é estratégica, porque ela se encontra ali num local importante. Por ela ter um grande número de fontes de água, ela se torna um local ali onde muitos comerciantes passavam, né, para se abastecer e fazer de entreposto. E no século V, ela foi tomada pelos Quraishi. E eles fizeram algo importante ali, que eles tornaram ali não só um lugar, uma cidade de entreposto, mas também deu um caráter sagrado, né, a esse local. E é importante destacar que a Meca tinha a Kaaba nesse local, né? Esse santuário, ele era um local onde juntava todas as divindades árabes, porque tinha o maior deus dos árabes do sul, que é o deus Lua, que era o Hobal, e os três deuses mais importantes das entidades do norte, que eram Manat, Oza e Awalat. Então, o que é a Kaaba? A Kaaba é a casa de Deus, que foi construída por Adão após ter sido expulso do paraíso. E só que com o dilúvio que veio depois, logo em seguida, essa Kaaba ela foi destruída. Só que depois ela foi reconstruída por Abraão e seu filho Ismael. E falam que essa pedra preta, né, ela foi trazida pelo anjo Gabriel. Então, ela tem um significado muito importante para eles, né? Então, a Meca ela se tornou, além de um local importante para a questão comercial, ela se tornou também um grande ponto de peregrinação. Então, os árabes do sul e do norte, além de ir lá para fazer comércio, tinha essa questão religiosa. Então, basicamente, era essa a Arábia que existia quando surgiu o Maomé, né? E todos os conflitos e todos os problemas, as perseguições que o profeta teve, ocorreu por conta de todo esse contexto, né? Então, toda a influência dos ensinamentos que ele difundiu, e todos os problemas que ele teve também, foi baseado nisso aí. Então, bom, é isso. Espero que eu tenha explicado de maneira clara. Boa noite.